Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 10 de agosto, celebramos a memória de São Lourenço, mártir, o grande diácono de Roma. E vamos então ler o Evangelho do dia de hoje, que está em São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Muito bem. Jesus, então, fala do grão de trigo que cai na terra e morre. E esse, então, dá frutos, pois aquele grão que cai na terra e não morre, continua apenas um grão. E aqui nós vemos claramente a vida desse mártir São Lourenço, ou seja, que a semente da sua fé foi lançada e ele então entregando a sua vida, dando a sua vida, deu então muito fruto, produziu muitos frutos. E Jesus continua a dizer, se alguém quiser me seguir, né? Ou seja, sirva-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Onde eu estou, estará também o meu servo. Veja, São Lourenço, então, que vivera ali nos meado do século III, em Roma, e naquele tempo, então, sabemos que a igreja era perseguida, né, pelo imperador romano, e naquele tempo era o imperador Valeriano. E São Lourenço, que servia ao Papa Sisto II, sempre nas Santas Missas, né? E disse então que certa vez ele via o Papa que estava sendo levado para ser martirizado. Então, São Lourenço dizia para o Papa: eu que estava contigo, ao seu lado, sempre quando celebrava o santo sacrifício, e agora que tu darás então a sua vida, eu não estarei ao seu lado. Lamentando, né? Lamentando não estar ao lado do Papa. Era um servo fiel do Santo Padre, servia-o na Santa Missa, mas também de outras formas. E o Papa dizia: daqui a pouco tempo terás tu também uma forma gloriosa de dar a vida. E assim aconteceu.
quando então o prefeito de Roma pediu a Lourenço que desse a ele, que entregasse ao prefeito de Roma, né, todos os bens da igreja, ou seja, os tesouros da igreja. Então, São Lourenço, que cuidava de fato dos bens da igreja, né, começou a reunir então a si os pobres, as viúvas, os órfãos, né, e juntou então todos. E quando então aqueles homens do império foram até Lourenço para retirar o ouro que seria da igreja, ele então disse, olhando para aqueles pobres que estavam ali, eis aqui o grande tesouro da igreja, e se pode encontrá-los em qualquer lugar. E aqueles homens ficaram furiosos com essa atitude de Lourenço, né? E o castigaram através de suplícios, grandes suplícios, dolorosos, e também o levaram à morte. Veja, São Lourenço que cuidava então dos bens da igreja e não deixava de fato esses homens e essas mulheres pobres, não deixava que se faltasse então o alimento, ou seja, algo que poderia fazer por eles. Por isso, São Lourenço entrega também aquilo que tinha a esses homens e mulheres pobres. E disse a tradição, né, que São Lourenço, então, foi como que queimado numa grelha, né? E disse que a força que estava sobre ele, do Espírito Santo de Deus, que quando ele estava então sendo assado verdadeiramente, como se fosse um churrasco ou algo assim, né? Ele dizia para os seus algozes, olha, vira do outro lado porque esse lado aqui já está bem assado, né? Mas veja, como que um homem pode dizer uma coisa dessas, né? Seja sendo queimado, sendo morto, né? Mas aqui nós nos lembramos das palavras do Santo Evangelho novamente. Quando Jesus dizia, se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Onde eu estou, estará também o meu servo. Então, quem atuou ali naquele momento, na vida de São Lourenço, era Jesus com teu Espírito, né? E era o Espírito que sustentava naquele homem essa virtude heróica de querer dar a vida e ao mesmo tempo de forma serena. Ou seja, é de fato milagroso, né? E São Lourenço então, de fato, dá a sua vida para que muitos frutos pudessem surgir da sua entrega. Um homem fiel a Cristo, fiel à Igreja, fiel ao Santo Padre, o Papa. Soube então servir na mesa do altar e servir também aos pobres. É que, imitando este homem, né, possamos nós também queremos ser fiéis à Igreja. Ser fiéis àquilo que a Igreja nos ensina e, ao mesmo tempo, não nos esquecermos daqueles que mais necessitam de nós. Ou seja, os pobres, aqueles que padecem por causa de suas enfermidades, para que nós também os vejamos como verdadeiros tesouros da Igreja, que devemos cuidar, porque neles devemos ver o próprio Cristo. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, obrigado pela sua presença, por estar conosco nesse tempo de oração.
Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.